Olá pessoal, sou Charles Peterson, seja bem-vindo e é um prazer para mim te receber aqui nessa lista VIP para falar de 2 dos 7 principais erros dos candidatos a concursos públicos e vestibulares. E eu posso assegurar uma coisa, solucionando esses 7 erros, evitando cair nessas armadilhas, você já estará em outro nível. Então eu vou começar aqui com 2 erros. Eu tenho aqui o meu guia que eu fiz um mapa mental para resumir todo este conteúdo dos 7 erros. Vou aqui mostrando para você e acompanhando o meu mapa mental que está detalhado para ficar tudo bacana para você. Olha só, primeiro erro e o erro mais fatal de todos. Todos são fatais, mas esse é assim, é instantâneo. Não fazer revisão periódica. E eu quero que você preste atenção. Por que não fazer revisão periódica é um péssimo erro? É um problema grave. Porque, olha, aprender a matéria não produz necessariamente memorização. Então, veja bem, isso já é uma das verdades que ninguém nunca te contou. Pelo contrário, a gente aprendeu, ouviu falar diferente, ouviu falar que quando a gente aprende uma matéria bem aprendida, apreende uma matéria, a gente não esquece. Porém, isso não é verdade. E eu já provei em outros vídeos isso, né? A gente esquece muitas coisas que a gente já estudou. Por que a gente esquece coisas que estudamos? Uai, se eu já aprendi, eu deveria lembrar? Não, não é assim que funciona. O cérebro é bombardeado de centenas de informações, milhares de informações por dia, ele tem que filtrar. Então, por que não fazer revisão periódica é ruim? É letal? Porque se você aprende uma matéria, não vai lembrar necessariamente só porque você aprendeu, então você precisa revisar. Se lembrar do que foi estudado, quer dizer, se eu não lembro do que foi estudado, como é que eu vou fazer prova? Se eu não estou lembrando do que eu já aprendi, qual é a eficiência desse método? Está errado? Agora, quais são as causas? Por que a gente não consegue ou não tem o comportamento de fazer revisão periódica? Cultura. A gente não aprendeu isso na escola. Na escola a gente não era obrigatório fazer revisão periódica. Na verdade, a gente fazia revisão antes da prova, um dia antes, né? E já era suficiente para passar naquela oportunidade, naquele sistema de segundo grau, né? Para concurso, não. Então, outra coisa, dava certo porque a gente estudava para a prova. A gente estudava para passar naquela prova. A gente não estudava para aprender de verdade, de maneira consistente, de maneira permanente. A gente estudava antes daquela prova bimestral e aí a gente passava naquela prova e depois, nem lembrava muito mais daquelas coisas. Tanto que no outro ano a gente ia estudar de novo aquela matéria de história, de geografia, de português e a gente não lembrava nada ou lembrava muito pouco. Bom, quais são as consequências ruins de estudar sem revisão periódica? A gente perde tempo, perde dinheiro e motivação. Perde motivação porque o estudo não rende, o estudo não funciona. Então, quando o estudo não funciona, a motivação vai por água abaixo. Quando o estudo não funciona, a autoconfiança é por água abaixo. Só que você vai estudar de maneira diferente, você vai estudar fazendo essa revisão e eu asseguro, assim como eu vejo aqui em quase 15 anos atendendo alunos, que funciona demais fazer revisão periódica, é essencial. Olha só, por exemplo, quais as vantagens de fazer revisão periódica? Vantagem 1, fazer revisão está em conformidade com o funcionamento cerebral. Por quê? Porque o funcionamento cerebral, dentro de um processo de aprendizagem correto, você tem que ter noção da matéria, compreender a matéria, memorizar a matéria e saber aplicar a matéria. Esses 4 elementos da aprendizagem que eu vou destrinchar para você com o tempo desses vídeos, e eu sempre explico no meu curso, as pessoas entendem, agora eu entendi porque eu estou estudando errado. Eu estou só no processo de noção e de compreensão. Eu não estou fazendo nada ou não estou fazendo certo o processo de memorização. Lembre-se desta primeira verdade, caro aluno. Aprender bem uma matéria
não garante necessariamente memorização dela. Esta é uma verdade dura que ninguém te contou, porque as pessoas contam assim, decorar, o legal é aprender, memorizar não é importante. Olha, sabe qual que é a diferença de memorizar para decorar? Decorar é pôr na cabeça alguma matéria que você não aprendeu. Memorizar é colocar na cabeça, é guardar algo que você aprendeu. Se você não memorizou o que você aprendeu, o que adiantou aprender? Não consegue aplicar em prova. Então a vantagem 1, conformidade com o funcionamento do cérebro, a memorização de longo prazo, o estudo rende 4 vezes mais. Vou dar para você agora casos reais. Olha que interessante, você sabia que 95% dos alunos identificam uma extrema melhoria nos seus estudos quando utilizam revisão periódica? 95% dos alunos acham que a técnica de revisão periódica que eu ensino é simples e eficaz. 90% dos alunos acham que perderam dinheiro e tempo estudando errado durante a vida inteira, sobretudo estudando errado nos cursinhos. Não que seja culpa dos cursinhos, o cursinho segue o sistema educacional padrão, o sistema convencional. Não se trata de ser o cursinho vilão, não se trata de ser... Trata-se da gente não saber o que tinha que ser feito. Então, por exemplo, 80% dos alunos utilizam somente uma técnica, que é a flashcard, e já tem excelente resultado nessa revisão periódica. 80% dos meus alunos utilizam somente flashcard e já tem, que é uma técnica de memorização que eu desenvolvi, chamada flashcard MPET. E outra, agora presta atenção nesse dado, 100% de meus alunos que têm sucesso nos estudos fazem revisão periódica sistematizada MPET, ou seja, o que é esta revisão sistematizada? Utilizam fichas e exercícios. Essa revisão consiste em fichas e exercícios. Então, eu tenho aqui detalhadamente a solução para evitar este erro. Bom, é óbvio, a solução é fazer uma revisão periódica sistematizada. E eu vou passar aqui algumas dicas, porque todo o método ele é maior do que cabe dentro desse vídeo, senão esse vídeo vai ser gigantesco. Então, olha só, você precisa fazer fichas, resumos próprios que você constrói de uma metodologia que eu desenvolvi. E você precisa fazer exercícios de tópicos já estudados. A revisão consiste em 2 formas: lendo resumos que você elaborou, lendo com periodicidade, e fazer também com periodicidade exercícios de tópicos já estudados. Dessa forma, você irá avançar na matéria. Sabe quando você está estudando uma matéria nova e começa a esquecer a antiga? Então, olha só, para evitar isso, você não pode estudar a matéria uma vez só. Você precisa fazer revisão. Então, quando você faz revisão, você está lá no fim do ano. Por exemplo, você começou a estudar no início do ano. Você está no fim do ano já, mas você consegue lembrar de tudo que você estudou no início do ano porque você fez a revisão periodicamente. E essa revisão periódica consiste em quê? Consiste em fazer exercícios de tópicos já estudados e ler fichas e resumos que você já fez. E o outro grande erro, o segundo grande erro, é não seguir um planejamento escrito. Sabe por quê que não seguir um planejamento escrito é ruim? Porque olha só, grandes projetos exigem planejamento escrito. Não se constrói uma casa, um prédio sem planta. Não se constrói uma carreira pública de sucesso sem um planejamento escrito. Porque aí as coisas não correm direito. Sabe por quê? Sabe quais as causas? Também cultura. Não aprendemos, nós não temos uma cultura, não foi ensinado a nós. Por isso que não é sua culpa fazer planejamento escrito. E também os alunos não sabem como fazer. Isso é uma das causas que cometem esse erro. E também preguiça, viu, senhores? Preguiça. Vantagem de ter planejamento escrito: mais concentração, mais produtividade, mais chances de realizar o projeto. E a ansiedade diminui. Óbvio, se você tem um planejamento escrito, que você sabe que vai estudar, a hora que vai estudar, a hora que vai fazer revisão, a hora que vai fazer exercício, sabe por que tem que ser feito aquilo, a ansiedade diminui, né? Casos reais: 95% dos alunos em geral não sabem ou não querem fazer planejamento. Chegam no meu escritório pessoas querendo ser atendidas
Geralmente não sei fazer planejamento, preciso de planejamento. Mais de 90% dos alunos que estudam com planejamento identificam melhorias significativas na organização e na performance nos estudos. Gente, soluções para vocês. O planejamento tem que ser realizável, ele tem que ser elaborado por você. Você pegar um planejamento pronto, isso não tem funcionado muito bem, porque só você consegue dosar de maneira correta o seu limite e isso te dá uma sensação de liderança do seu próprio. Você tem controle sobre o que está acontecendo e você aprende também. Isso gera mais autoconfiança e o planejamento tem que ser constantemente aprimorado. Como fazer planejamento? Quer saber as dicas agora? Elabore metas para a semana. Escreva quais os tópicos você vai estudar essa semana. Quantas horas você pretende estudar essa semana? Quantos exercícios você pretende estudar essa semana? Outra dica, comece pelo simples. Não estabeleça uma quantidade enorme, ainda mais se você está parado, de repente começa a estudar e coloca uma quantidade enorme. Não, faça como eu ensino aqui e funciona. Estabeleça metas realizáveis, depois você vai colocando mais peso, mais objetivos mais ousados com o tempo. E olha só, contabilize seus resultados. Isso é um outro erro, quer dizer, não contabilizar é um erro. Então eu já estou te dando essa dica. O seu planejamento é a meta. A contabilização dos seus resultados é o que você conseguiu fazer. Registre isso. Bom, eu aqui quis dizer para vocês, resumidamente, pessoal, e esse vídeo já está ficando grande, porque é muito conteúdo para passar. Agradeço a sua paciência se você chegou aqui até o final. Olha só, eu gostaria de sugerir uma coisa. Eu asseguro a você que o seu nível, o seu patamar vai super avançar nos estudos e na sua performance pessoal. Mas você precisa aplicar o método de maneira completa. Eu não posso assegurar um resultado se você não aplicar de maneira completa. Então não perca uma vírgula do que eu vou ensinar. Não perca nenhum vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se agora. Inscreva-se no canal do YouTube, me siga nas redes sociais. Se você não faz parte da lista VIP por algum motivo, faça parte agora para não perder, tudo bem? E no próximo vídeo eu vou falar de mais erros fundamentais que você tem que evitar. Por exemplo, fazer poucos exercícios e descuidar do lado pessoal. Isso é perigosíssimo. Eu aguardo você. Bons estudos, muito obrigado e até lá. Tchau!